E a gente volta aqui no programa de Utilidade Pública falando sobre amor líquido, tá certo? Muita gente vivendo isso, mas não sabe que tá passando por isso. Fazendo um papo aqui com Patrícia Pinasco, nossa psicóloga e psicanalista. Os aplicativos, vamos falar desse amor líquido, impulsionado por esses aplicativos, tá? Patrícia, as pessoas que usam esses aplicativos, você tá conversando com a pessoa e tá ali apitando. E aí, de repente, a pessoa, opa, chegou uma pessoa. E, às vezes, naquele período que você está conversando, já apitou novamente. Ou seja, olha mais uma opção para você. Sim. Mas a pessoa está ali buscando informação sobre um, aí daqui a pouco já apitou outro. Não, já não quero aquele, já quero... Isso tem influenciado? Sim, tem influenciado muito. É um cardápio, na verdade. E esse cardápio tendencia tanto a ausência de construção. Não que não possa dar certo, depende muito qual a finalidade para o qual você usa, mas ele traz, inclusive, a distância. Então, quer dizer, quem está mais perto, não necessariamente quem tem um vínculo, uma identificação maior. Então, se você está mais perto do que o outro, é com você mesmo que eu posso me relacionar. Então, não existe um processo de construção, é mais uma questão de conveniência. Existem aplicativos, inclusive, que estão vinculados basicamente por uma questão para encontros sexuais, inclusive. E conversando com algumas pessoas, você encontra a pessoa e a pessoa pergunta assim, antes de perguntar o seu nome, porque esses aplicativos você tem apelidos, o que você gosta? Então, está vinculado basicamente àquilo que você gosta sexualmente. É válido? Sim, pode ser válido. Mas o que eu me questiono e o que eu venho encontrando no consultório é onde está a profundidade dessas relações. E a frustração que isso traz. Então, no consultório, eu vejo os meninos e as meninas cada vez mais frustrados com as relações sem profundidade e buscando, sim, um relacionamento afetivo, um namoro, um casamento, um aconchego, dormir de conchinha, compartilhar um bom dia, boa tarde, como você está? Você não sabe o que aconteceu hoje. Ai, você não sabe o que houve. Nossa, meu chefe brigou comigo. Então, as pessoas estão vivenciando amores líquidos, mas buscando um aprofundamento nas relações e não sabendo como. Mas aí, para você buscar o amor, as relações afetivas construídas e vivenciar amor líquido, porque elas também estão querendo buscar essas relações utilizando os métodos que vão chegar apenas ao amor líquido. Sem tolerância, sem dar tempo de construir uma relação, sem buscar as identificações, sem empatia para com o outro. E para tudo, a gente está falando, gente, de relação com a família. A gente está falando de resolver, por exemplo, às vezes a pessoa tem tanto problema em casa, aí teve problema com a mãe, teve problema com o pai, e ao invés de resolver, aí vai protelando e vai colocando outras coisas no caminho e aquilo vai acumulando. Aí você tem uma amizade. Surgiu um problema naquela amizade, você não quer se dar o trabalho de esclarecer, de resolver. Você vai trocando. Pronto, acabou. Não foi legal comigo, é muito chata, tá de TPM, então eu vou para uma outra pessoa e eu não dou tempo e a pessoa também não dá tempo de me conhecer e da gente fazer uma troca efetiva e a frustração vem. E muitas pessoas não vão nem ter, quem sabe, a oportunidade de esclarecer isso mais adiante, né? Com a nossa rotina hoje. O ideal é que as pessoas fossem resolvendo esse passo a passo para se construir também, porque as pessoas não se constroem, né? E aí, se você não sabe viver com você, se você não se constrói, não sabe viver só, como que você vai construir? E uma coisa muito importante, tudo que nos incomoda no outro é alguma coisa que a gente tem dentro da gente. Então, quando a gente percebe no outro algo que nos incomoda, é porque dentro da gente a gente tem aquilo. Então, quando a gente não resolve com o outro, a gente está fugindo dessa coisinha que está dentro da gente mesmo. Então, se a gente quer estabelecer relações gostosas, profundas, duradouras, se a gente quer dormir de conchinha, se a gente quer ter alguém para ligar, se a gente quer ter boas e grandes amizades, a gente precisa começar a pensar como a gente está estabelecendo essas relações. É o olhar empático e a escuta empática pelo outro. E aí vem, por exemplo,
na contramão de tudo isso. A gente está falando isso na contramão de tudo, tá? Porque a gente está falando, a gente está na realidade que a gente tem redes sociais, que só é uma troca rápida de informação. Esses aplicativos que são febre mesmo e que estão ali, o posicionamento do aplicativo é esse, né, Patrícia? Sim. É tá te dando opção. Sim, muitas. É tá te dando muita opção, porque o aplicativo ele precisa ser visto como um aplicativo que te dê opção. E rápidas e rasas, né? Sem aprofundamento e que façam com que isso seja movimento, muitos movimentos, mas que não tem gerado, geralmente, profundidade de grandes afetos. Que coisa diferente, né? A gente trouxe aqui, você lembra que a gente trouxe uma história da menina que passou um tempão, se conheceu Escrevendo no carnaval, e cartas. passou um tempão. E nem faz tanto tempo assim, né? É verdade. E escrevendo cartas, estão juntos até hoje, Sim. né? É difícil a gente já encontrar porque a pessoa precisa estar predisposta para aquilo ali também, né? A pessoa também precisa querer construir. E até a gente está diminuindo a linguagem, né? Os memes, as carinhas. Então, a gente está, inclusive, diminuindo o processo de comunicação da linguagem. A linguagem que é algo tão importante, que a gente é o único ser que se comunica através da linguagem. Então, a gente está diminuindo, restringindo a linguagem. E a gente está restringindo também, inclusive, os afetos pelos quais a gente se comunica. Ou seja, aquela carinha com a maçãzinha do rosto vermelha, ela acabou substituindo várias emoções, padronizou naquela carinha. Sim. Então, aquela carinha é mesmo para todo mundo, a carinha, todas as carinhas têm o mesmo significado para todo mundo. Acho que a gente poderia deixar um desafio, a gente sempre tem buscado isso aqui, né? Ai, gente, teve algum problema com um amigo, com um colega de trabalho, sabe? Antes de você dar as costas, de trancar aquela porta, para. Será que não é melhor voltar ali, tentar dialogar? Eu acho que isso é um exercício que vai valer para tudo isso. Porque quando você fizer isso com um colega de trabalho, quando você fizer isso com um amigo, quando você fizer isso com uma pessoa, aquilo ali vai se tornar um exercício. Você vai ficar mais leve, você vai ir para casa com raiva, dormir com raiva. Acho até legal você se predispor até a uma pergunta. Você quer conversar? Isso é legal, né? Quer conversar? Vamos conversar? Então, abre essa porta, sugira isso, quebre essa barreirinha. Eu tenho certeza que muitas vezes aquela pessoa que está do outro lado vai se mobilizar e falar, bora, vamos conversar. Pode até ser que não dê certo. Pode. Mas você precisa abrir, alguém vai ter que abrir a porta. Sim. E assim, quebre esse orgulho, que seja você, vai lá, diz o que está pensando, diz que está incomodando. Bom, se a outra pessoa não quis, não ouviu, pronto. Mas você tenho toma uma certeza atitude. que vai ficar uma sementinha ali. Tá, mas aí a outra pessoa toma uma atitude. Uma pontinha, mesmo que a pessoa na hora seja orgulhosa e diga, não quero. Mas vai ficar ali uma pontinha. Você contribuiu de alguma forma, seja para importante. aquele momento ou para outros Um momentos processo reflexivo, pelo menos, vai acontecer. da vida da pessoa. Então tá feito o desafio. Vamos conversar? Não é isso? Vamos. Né, Patrícia? Como a gente faz? Vamos conversar. Eu não sei dormir com raiva. Se eu tiver alguma coisa, eu já chamo, já digo, Ariana, entendeu? Sim. Como uma boa Ariana, entendeu? Eu já coloquei ali as cartas na mesa. Minha raiva também não dura, tá? Ótimo, isso é bom demais. Posso espernear. Daqui a 5 minutos, pode vir conversar comigo, que eu já não estou mais com raiva. Isso é ótimo, isso Então, assim, ótimo. vale muito a pena, a gente fica mais leve. Sim, com Né? certeza. Falar, sempre falar. Tudo que você consegue colocar, expressar através da linguagem fica mais leve. E fica a dica, se você quer um relacionamento mais profundo, você precisa aprender a construir. E se você está tendo dificuldades, tem um monte de formas de ajuda. Procure um analista, procure um psicólogo. Vai descobrir aí por que eles não estão acontecendo, porque isso está se repetindo. E para construir, vamos conversar. Vamos conversar. Patrícia, muito obrigada Eu que mais uma vez agradeço. aqui Muito no bom programa estar aqui. Utilidade Pública. Volte sempre, as pessoas precisam entender que elas estão vivendo amores líquidos sem a consciência, né, de que estão passando por isso e das consequências
que isso pode trazer. Com certeza. Que não são consequências poucas. Com certeza. Né? Estarei sempre aqui. Muito obrigada mais uma vez. E é com esse tema, amor líquido, esses alertas sobre o amor líquido, que a gente encerra essa edição deste sábado do programa Utilidade Pública. A gente volta a se encontrar na semana que vem, tá? Na próxima edição. E lembrando para você, quer ter acesso a todo o nosso conteúdo, seja entrevista, seja quadro, vai lá no nosso canal no YouTube, tá? E você vai ter acesso a todas as nossas playlists e todas as nossas entrevistas na íntegra. Aproveita, se inscreve, ativa lá o sininho da notificação, que aí toda semana, quando a gente for disponibilizando os nossos quadros, as nossas entrevistas, aí vocês vão tendo acesso a conteúdo por conteúdo, tá bom? A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!